Quem é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Para quem gosta de automobilismo, especialmente Fórmula 1, é um debate, né, uma discussão muito interessante, né? São as épocas se misturando, as preferências de piloto se misturando, o debate da Fórmula 1 antiga, onde não tinha tanta tecnologia, e hoje que dizem que os carros são como pilotar, né, jogar um videogame. Eu trago aqui o meu argumento que sim, é possível ser defendido quem é o melhor piloto de todos os tempos. E se você conhece algum argumento ou tem algum argumento que seja mais convincente do que o meu, eu convido você a escrever aqui nos comentários, porque não há, na minha opinião, nenhuma opinião que eu tenha lido ou visto ao longo desses 44 anos meu de vida que me convença diferente daquilo que eu vou falar aqui para vocês e com argumentos. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Os maiores campeões de Fórmula 1, pela ordem, são Michael Schumacher com 7 títulos, Hamilton também com 7 títulos, Juan Manuel Fangio com 5 títulos, Prost com 4, Vettel com 4, Jack Brabham com 3, Jack Stewart com 3, Niki Lauda com 3, Nelson Piquet com 3 e Ayrton Senna com 3. Eu não vou fazer uma análise dos 10. Eu vou pegar aqui os 5 maiores e vou desenvolver as características e os resultados de cada um e vou mostrar para vocês por que sim, Ayrton Senna foi o maior piloto de todos os tempos. Você vai entender por quê. Bom, eu coloco nessa listagem aqui então Senna em primeiro lugar, Michael Schumacher em segundo lugar, Hamilton em terceiro, Nelson Piquet em quarto e Niki Lauda em quinto. Ok? Vamos lá. Os números dizem que o maior seria o Hamilton, mas eu vou explicar para vocês por que ele não é. Vamos lá. Quando a gente fala de um Niki Lauda, por exemplo, o cara era um gênio também. Passou por um acidente em que quase morreu queimado. Um cara apaixonado por carros, que foi atrás dos seus sonhos, e lembra inclusive muito a determinação do Senna, né? Mas ele foi atrás e conseguiu, ele sabia muito de carro, de acertar carro, inclusive ele é inspiração e muito amigo, era, né, do Nelson Piquet. Então eu coloco o Niki Lauda como quinto. Acima dele o aprendiz, o Nelson Piquet. Muitos dizem que o Nelson Piquet era um cara que fazia, que fraudava, né, que enganava, que usava de macetes para poder vencer as corridas. E não é isso, meus amigos. Na época dele, as regras da Fórmula 1 tinham suas limitações. À medida que os anos vão se passando, vai se criando mais regras, né? Dentro daquele arcabouço de regras, o Nelson Piquet usava de criatividade para poder fazer um carro, montar um carro mais competitivo que os demais. E isso é a grande graça que o próprio Piquet diz, que ele gostava não só de pilotar, mas também de fazer o carro, montar o carro. Além disso, ele foi campeão em 2 equipes diferentes. A Williams, a casa do Nigel Mansell, uma vez que o Frank Williams tinha sofrido acidente, e foi ele que tinha sido contratado, que contratou Nelson Piquet, então ficou com um time completamente fora da mão do Piquet, e 2 títulos com a Brabham. Então Nelson Piquet é no mínimo aí um quarto lugar com muito louvor, um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas a gente tem que reconhecer o Hamilton. E o Hamilton, eu colocaria que ele era pau a pau aí com o Nelson Piquet. Eu poderia trocar tranquilamente o Nelson Piquet pelo Hamilton e colocá-lo em terceiro lugar. Mas o Hamilton, querendo ou não, ele desenvolveu algumas habilidades aí que ele torna praticamente um piloto completo. Ele é veloz, ele sabe controlar a corrida, tem os números que provam o talento dele. Só que por que ele é terceiro lugar? Por que ele não é segundo e nem primeiro lugar?
O Hamilton, né? Porque fala-se muito assim, mas tinha o melhor carro, isso, aquilo, mas dá para você fazer algumas avaliações. E aí é justamente aí, por ter o melhor carro, que Hamilton não é nem segundo lugar. Porque ele perdeu um título para o seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, que até então não tinha sido nenhuma vez campeão mundial. Então, como que uma pessoa pode ser o maior piloto de todos os tempos, sendo que perdeu um título para o seu companheiro de equipe com o mesmo carro? Por essa razão, eu coloco o Hamilton em terceiro lugar. Em segundo lugar, vem Michael Schumacher. É o cara que mais se aproxima do Senna, obviamente, que está em primeiro lugar. Mas por que ele não é primeiro lugar? O Schumacher, ele realmente é um ponto fora da curva. Eu acho que ele e o Senna são os pontos fora da curva. Ganhou seus títulos mundiais, fez a Ferrari voltar a ser campeã, participou do projeto de reestruturação da Ferrari, né? Mas não tem como a gente deixar de dizer, né, deixar de imaginar se ele teria todos esses números se o Senna estivesse vivo. E não tem como você falar o se, porque é uma comparação que nós estamos fazendo. O primeiro título mundial dele foi em cima do Damon Hill, ano esse que o Senna morreu, e o Hill quase foi campeão. A Williams, que começou mal o ano de 94 com o Senna, se recuperou no meio do caminho, e o Hill ainda ganhou 96. Então, só nessa brincadeira, a gente poderia colocar aí mais 2 títulos para o Senna e menos 2 para o Schumacher. Seria 5-5. Quantas vitórias o Schumacher não teria e o Senna teria? Vocês compreendem o raciocínio? Sem dizer que o Schumacher, por 2 oportunidades, foi um vigarista, né? Aliás, o apelido dele é o Dick Vigarista, né? Para poder vencer o campeonato. Ele jogou o carro literalmente em cima do seu adversário para poder vencer o campeonato. Então ele não é maior que Senna. E agora, para concluir, aos 7 minutos e 30 segundos, para que o vídeo não seja tão chato, para que você possa compartilhar o vídeo com seus amigos amantes de automobilismo e dizer que esse argumento aqui desse cabeludo barbudo é o melhor argumento para defender que o Ayrton Senna é o maior piloto de todos os tempos, vamos falar então do Ayrton Senna. Eu coloquei alguns pontos aqui que vocês podem falar assim, mas o Ayrton Senna perdeu um título para o Prost e ele era da mesma equipe. O Ayrton Senna jogou o seu carro no carro do Prost quando ele foi para a Ferrari em Suzuka em 90 para poder ser campeão. Vamos lá, eu vou falar sobre todos esses pontos. Mas a começar pelo seguinte, o Senna teve resultados extraordinários no seu primeiro ano de Fórmula 1 na Toleman, que para muitos especialistas nem um carro de Fórmula 1 era. Quase venceu o GP de Mônaco na chuva, uma das maiores apresentações da história, e que só não venceu ali porque o diretor de prova abortou a prova ali na metade do caminho e o Senna já estava passando o Prost com uma Toleman e o Prost com uma McLaren. No ano seguinte ele vai para a Lotus, que era ali uma quarta força ou quinta do grid de largada e conseguiu sua primeira vitória, várias pole positions. Aliás, em 85, 86 ele conseguiu metade das pole positions, metade do campeonato ele conseguiu a pole position. Então a pole position é o que? O carro, principalmente naquela época, no treino, para você conseguir a classificação, o carro era preparado de uma forma completamente diferente. O turbo era preparado de uma maneira diferente, os pneus, enfim. O carro da preparação, a configuração dele era completamente da forma que ele ia para a corrida. Só que ali, Senna mostrava que ele era o mais rápido. Porque todos se preparavam para poder conseguir melhores colocações no grid de largada, e o Senna era o cara que mais fez pole position na sua história. Com a Lotus, com a McLaren depois. Senna foi terceiro e quarto lugar com a Lotus, sendo a terceira ou quarta ou quinta força
dentro da Fórmula 1 nos seus tempos de 85, 86, 87. Vencendo várias corridas. E aí, indo para a McLaren, ele dá de frente com Alain Prost, bicampeão mundial, e no primeiro campeonato vence. Vai para o segundo campeonato, e aí, se o próprio Jean-Marie Balestre diz que deu o título para o Alain Prost e desclassificou Ayrton Senna no campeonato de 89, eu acho que não existe razões para a gente entender que o Senna não foi campeão. O Senna não levou o título, mas ele foi o campeão de fato do campeonato de 89. Desta forma, aí lembra aquela continha que eu fiz com vocês que ficava 5-5 com o Schumacher? Já seria o 6º título do Senna. Por isso que ele é superior ao Schumacher. E sendo assim, o argumento que o Senna perdeu um campeonato para um companheiro de equipe também cai por terra. Ele nunca perdeu um campeonato, ele nunca fez menos pontos que um companheiro de equipe. E o argumento que ele poderia ser comparado às manobras de Schumacher com aquela de Senna em 90, quando o Senna jogou o carro em cima do Alain Prost. Olha, meus amigos, eu sou muito apegado às questões corretas da vida. Mas diante de tudo o que aconteceu em 89, depois do episódio, o próprio presidente da Fórmula 1, o Jean-Marie Balestre, reconheceu que tirou o título do Senna. Em 90, trocam ainda a posição do pole position na prova de Suzuka, onde foi ali onde o Senna foi campeão, colocando o carro do Senna no lugar onde tinha mais poeira, onde não tinha aderência para poder fazer a largada. E com aquele episódio anterior, onde o Prost jogou o carro em cima dele, para ser campeão mundial, eu acho que o Senna fez, por mais que exista críticas em cima dessa manobra dele, foi a maior prova de enfrentamento, de personalidade, de guerreiro que um atleta poderia dar. Tanto foi que o próprio Jean-Marie Balestre não o desclassificou, quando na verdade deveria o desclassificar, mas não desclassificou porque sabia que no ano anterior ele tinha perdido o título pelas mesmas razões. Então o Senna mostrou uma coragem muito grande que nenhum piloto de Fórmula 1 mostrou ao longo do que eu conheço da história da Fórmula 1. E meteu o carro no Prost. E não, ali não corria um risco de morte, não. Porque tinha ali uma grande área de escape ali de areia, de brita. Tanto é que não aconteceu, mesmo o acidente tendo acontecido a praticamente 300 km por hora. Então, os argumentos são esses, meus amigos. Sem dizer que quando o Senna, além de fazer pole position, ele colocava 1,5 segundos sobre o segundo colocado. Por algumas oportunidades deu volta até no 3º lugar. Ele é o rei de Mônaco até hoje. Fez aquela volta fantástica em Donington Park. Venceu uma prova aqui no Brasil com a 6ª marcha, travado, com o carro travado na 6ª marcha. Se você assistir esse vídeo, você percebe que nas últimas voltas, você escutar o barulho do carro, é assim, ó, o barulho do carro né? Ele faz assim, e aí você percebe que ele controla o carro na embreagem, fala, até o carro pegar giro e seguir. Umas 4 ou 5 voltas. Entre tantos e tantos outros feitos que a Ayrton Senna fez. Então, meus amigos, eu não trouxe imagens aqui para vocês, não é um vídeo bonitinho, mas é um vídeo aqui de uma conversa conversa de boteco, né? Em que eu duvido muito que qualquer especialista de automobilismo, de Fórmula 1 que seja, aí dos grandes meios de comunicação, nenhum argumento seja mais válido que esses aqui que eu dei, que dá a Ayrton Senna o rótulo de maior piloto de todos os tempos.
Tá certo, meus amigos? Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, comenta. Eu quero que vocês comentem. E se alguém discordar, não tem problema não. Discorda e coloca os seus argumentos. Acho que dificilmente você vai conseguir convencer-me e convencer as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo que o teu argumento ele é mais válido que o meu. Beleza, meus queridos? Um beijo do coração. Tamo junto.